Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui reunidos para mais uma IBV. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do capítulo 1, os versículos 13 e 14 do profeta Joel. Profeta Joel, os irmãos já sabem que ele é chamado profeta menor. Não por ter uma menor importância, mas por ser menor em obra escrita, somente por isso. Então nós vamos orar pedindo a direção do Senhor, porque nós sabemos que não é uma tarefa fácil, é ensinar a palavra do Senhor e principalmente ensinar assim, né? Porque parece que estamos falando para nós mesmos. Então que o Senhor nos direcione e tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da tua igreja, misericórdia de cada pessoa que vai ver esse vídeo. Ó Senhor, eu sei que a tua palavra não há de ficar vazia. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque o Senhor sabe que como humana tenho deficiência no falar e no ensinar, mas que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, interpretar tudo aquilo que o Senhor desejar no coração das pessoas. Dá para mim, Senhor Deus, e dá para cada pessoa que está vendo nesse vídeo um coração igual ao teu. Ajuda cada um de nós na nossa luta contra o pecado, contra o nosso eu, contra a nossa miséria, contra a nossa dificuldade, contra a arrogância do nosso coração, contra a nossa vida, às vezes de impiedade, às vezes de destemor do Senhor. Purifica-nos, Senhor, porque o Senhor sabe que sozinhos nada podemos. Nós não podemos nada na nossa luta contra o pecado, o mal que está ao nosso redor, mas que também às vezes está dentro de nós. Perdoa-nos, Senhor. Visita, Senhor, todo aquele que necessita da cura do Senhor. Visita os hospitais, Senhor. Visita, Senhor, os que estão em situação grave, os que estão em CTIs, UTIs, as pessoas que são portadoras de doenças raras, doenças desconhecidas, doenças da mente, doenças psicossomáticas. Ó Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre cada uma dessas pessoas que estão em situação assim de extrema dificuldade. Às vezes é dificuldade financeira, dificuldade emocional, sentimental. Ó Senhor, o Senhor que tudo sonda, o Senhor que tudo pode fazer, Senhor Deus do milagre, o Deus de maravilha, o Deus que pode ressuscitar o morto. A tua palavra diz que o Senhor também levanta do monturo necessitado. O Senhor é o Deus também que faz da estéril alegre mães de filhos. O Senhor também é o Deus que faz o solitário viver em família. De modo, meu Deus, que nada é impossível para o Senhor. Então que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos aqueles, Senhor, que estão em situações extremas de saúde, de sentimentos, de finanças, enfim, Senhor, Tu sabes o que cada um sofre, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso Deus, o Pai amoroso, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então eu me dou a Ti, dou cada um dos Teus filhos, cada uma das pessoas que vai ouvir a Tua palavra neste momento. Assim eu oro em nome santo e nome bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o capítulo 1 do profeta Joel, os versículos 13 e 14. Cingi-vos de pano de saco e lamentai,
sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui, esse texto, o profeta está fazendo um apelo a todos os moradores de Judá, a todos os moradores daquela terra que estava sendo devastada pela praga dos gafanhotos, pela seca e também por incêndios. O livro do profeta Joel, ele tem duas partes. A primeira parte, ela narra isso que eu acabei de falar, a seca, a praga, os incêndios, as devastações, a desolação, a aflição, a mortandade, a escassez de alimento. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3, ela fala a respeito da misericórdia do Senhor. Vocês podem observar na Bíblia de vocês. Ela vai falar também a respeito da promessa do derramar do Espírito Santo de Deus, e ela também vai falar a respeito da restauração de Israel, que é uma visão escatológica, quando vai tratar de alguns fatos relacionados à segunda vinda de Jesus ao mundo, né? A volta de Jesus a este mundo. Mas nós vamos tratar nesses poucos minutos, nós vamos tratar da primeira parte, que fala da desolação, da aflição, da calamidade no meio do povo. E esse texto, esses dois versículos que eu acabei de ler, o 13 e o 14, diz: cingivos de pano de saco, lamentai sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Meus irmãos, na verdade, todos esses acontecimentos sobre o povo de Israel, principalmente a parte ali de Judá, era uma advertência do Senhor. Era um alerta do Senhor que o povo novamente estava se desviando dos caminhos do Senhor. Novamente o povo estava andando em desobediência. O povo já havia vindo daquele cativeiro de 70 anos, né? E aí o povo começou a viver a vida normalmente. E para variar, o povo tornou a dar as costas para o Senhor. O que eu pensei na verdade, quando estava estudando um pouco esse livro, que o povo de Israel, eles sempre andaram, o relacionamento deles com Deus sempre foi um relacionamento de medo, ou seja, eles andavam em desobediência. Quando vinham a noite do castigo, eles procuravam acertar a vida, depois eles relaxavam novamente e voltava a vida de desobediência.
Então parece que era mais uma relação de medo do que uma relação de amor e de temor ao nosso Deus. E isso é muito triste, porque aconteceu com eles no passado e acontece com a maioria de nós, uma relação mais de medo. A gente andamos em desobediência e quando a coisa começa a apertar, nós nos voltamos para o Senhor. Então, o contexto que nós vemos aqui nesse texto, essa palavra do profeta, é justamente essa. O povo, para variar, havia se desviado dos caminhos do Senhor, estava andando em desobediência, e Deus assim permitiu. Deus mandou a praga dos gafanhotos, a seca, os incêndios, a falta de alimento. As próprias pessoas ricas, elas estavam empobrecendo, porque a terra não estava produzindo mais nada. Então não tinha nada para vender e não tinha nada para comprar. Então nós vemos isso, esse é o contexto geral desse capítulo, né? Nós não vamos estudar todo o capítulo, né? Mas de modo geral, o contexto desse primeiro capítulo vai narrar essa situação. Israel sendo desobediente e sofrendo as consequências da sua desobediência. E aqui eu quero tratar com os irmãos alguns apelos contidos nessa primeira parte. O primeiro apelo está nos versículos 2 e 3, que diz assim: ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aí o profeta faz uma pergunta: aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Então, esse alerta, ele vem em primeiro lugar em forma de pergunta, que era para as pessoas mais velhas refletirem para ver se elas, em algum tempo passado, desde as pragas do Egito, se elas tinham visto coisas semelhantes. E a resposta é não. Em segundo lugar, no versículo 3, o profeta continua dizendo: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O versículo 3, o profeta está dizendo que os anciãos, que as pessoas mais velhas, elas deveriam falar a respeito desses acontecimentos com seus filhos, os filhos falar com os filhos dos filhos. Aí é que vai dizer, é uma geração falando a outra geração. Então o profeta estava alertando a respeito da severidade com que Deus trata os desobedientes. Então isso precisava ser narrado, isso precisava ser contado, isso precisava ser informado. E não informado de qualquer modo, mas seria uma informação assim minuciosa, detalhada, com riquezas de detalhes, sem faltar nada, para que eles pudessem assim saber qual a consequência do pecado proposital, qual a consequência do desobediente. Então esse é o primeiro alerta que o profeta faz. Os velhos deveriam refletir, em primeiro lugar, para saber se algum tempo, desde as pragas do Egito, eles tinham sofrido com tais fatos. Em segundo lugar, eles precisavam aconselhar, orientar e também alertar as gerações vindouras, para que eles aprendessem o temor do Senhor, antes que viessem as consequências da desobediência. Em segundo lugar, irmãos, aqui há um apelo para os ébrios. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinhos, por causa
e bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Então, o segundo grupo aqui que deveria ser alertado pelo profeta, que estava sendo alertado pelo profeta, melhor dizendo, eram os ébrios, né? Então, ébrios, despertai-vos para a situação de desolamento e ruína que está aí à volta de vocês. Aqui esses ébrios, irmãos, eles representam a camada dos poderosos, os ricos dominantes que andavam desapercebidos de todos os acontecimentos, né? Eles não estavam nem aí, eles estavam assim, sem ter ciência do que realmente estava acontecendo ao redor deles, né? Desapercebidos dos acontecimentos. Então veio um povo que destroçou com tudo, né? A gente vê os versículos 6 e 7, né? Então, fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Então, aqui os gafanhotos, eles foram comparados a um povo que veio e acabou com tudo, arruinou com tudo. O poder destruidor dos gafanhotos foi comparado como de um leão. Está aqui o versículo 6 ainda. Um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os seus queixais, ou seja, as suas presas de uma leoa. Então assim foi comparado os gafanhotos a um povo e a um exército poderoso. Então os ébrios, os ricos, os poderosos, as pessoas dominantes daquele tempo, eles precisavam despertar-se também para tudo que estava acontecendo à volta deles, porque eles estavam vivendo assim como se nada tivesse acontecido. E a terra estava em ruína, a terra estava falida e eles não estavam percebendo. Em terceiro lugar, irmãos, um terceiro apelo, e na minha opinião esse apelo, ele é o que vai assim, como eu vou colocar a palavra? Esse apelo é o mais importante, digamos assim, porque é um apelo para que a nação lamente e chore. O apelo está nos versículos 13 e 14, que foi o que eu li, vou ler novamente. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então esse apelo, como eu falei, é o mais importante, porque ele é um apelo para que todos os moradores daquele lugar, eles se lamentem, que eles chorem, que eles coloquem vestes de pano de saco, que todos nós sabemos também que significa humilhação profunda, também significa luto, porque não havia nem mais como ofertar no altar. Está aí no texto, cingivos de pano de saco e lamentai sacerdotes, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa de vosso Deus foi cortada, e a oferta de manjares e a libação.
Então já imaginou, irmãos? As pessoas não tinham mais com que ofertar na casa do Senhor, porque tudo estava em ruína. Tudo que poderia ter estava sendo consumido pela praga dos gafanhotos, pela seca e pelo incêndio. Então já não tinha nada para ser ofertado no altar do Senhor. Então o profeta ele faz esse apelo para que coletivamente aquelas pessoas se unissem, se lamentassem, chorassem, colocassem vestes de humilhação. E também aqui há um apelo para um santo jejum. Está no versículo 14, promulgai um santo jejum. Às vezes parece polêmico a questão do jejum. Há poucos dias ouvi falar alguma coisa a respeito do jejum, mas aqui é muito importante dar uma nota a respeito desse jejum que fala o profeta. Promulgai um santo jejum, né? Então aqui esse santo jejum não seria apenas abster-se de alimentos, mas seria a abstinência dos alimentos, mas essa abstinência ela precisava ser acompanhada, temperada com devoção e arrependimento. Porque algumas coisas nós fazemos, algumas práticas religiosas, algumas atividades religiosas, que elas são meramente religiosas. Elas não estão temperadas com uma devoção sincera e com arrependimento sincero. Então aqui o profeta ele faz esse apelo, que fosse promulgado um santo jejum, que as pessoas se unissem num jejum coletivo. Mas volto a dizer, volto a enfatizar, não apenas abster-se do alimento, mas seria a abstenção do alimento temperada com devoção e arrependimento. Isso serve para nós. Não adianta jejuarmos sem um arrependimento sincero, sem uma devoção, sem querer realmente uma aproximação maior com o nosso Deus. Vamos lembrar de Jesus. Jesus, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, ali ele esteve 40 dias e 40 noites. Né? Ele não comeu nada, ele absteve-se dos alimentos. Mas não foi só ficar sem o alimento, mas ali ele esteve em íntima comunhão com o Pai. Então esse é o santo jejum, esse é o jejum que agrada ao Senhor, quando ele é acompanhado da abstenção do alimento, da devoção, do arrependimento. Quando nós vamos até Deus e pedimos ao Senhor para que Ele possa sondar o nosso coração, nos limpar, tirar o nosso pecado, a nossa ruína, a nossa iniquidade e todas aquelas coisas que diariamente, todos aqueles pecados que diariamente a gente precisa lutar contra eles. Então essa foi a convocação do profeta Joel, que fosse promulgado um santo jejum, abstenção de alimentos, temperada com devoção e arrependimento. Não sei se os irmãos conseguiram compreender, porque é pouco tempo para falar muita coisa, mas nós vamos finalizar. Então, o que eu quis tratar com os irmãos é a respeito da restauração do povo. E nós temos uma definição que restaurar significa pôr em bom estado, refazendo ou consertando o quebrado, renovar o deteriorado. A lição para nós, diante desse texto, que as calamidades nos dias do profeta, a falta do alimento, a seca, os gafanhotos, toda
toda a situação devastadora era uma advertência, pois se o povo continuasse a desobedecer, viria outras consequências piores. As calamidades ainda são grandes oportunidades para voltarmos a buscar o Senhor. Então pensa nisso, irmãos, pensemos nisso, que as calamidades, elas são advertências para que não venha uma consequência ainda maior. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nós possamos aprender com as situações devastadoras, assoladoras, porque em primeiro momento, irmãos, Deus faz de tudo para não destruir o seu povo. A advertência é a oportunidade para o povo voltar e arrepender-se. Mas quando isso não acontece, vem uma consequência maior. Foi assim com o povo de Judá e é assim também conosco. Então, que haja em nós arrependimento, que haja em nós devoção sincera, que o próprio Senhor Deus nos ensine a amá-lo, porque nós temos dificuldades em amar o Senhor. Nós amamos mais o mal do que o bem. Nós temos a tendência a desobedecer do que a obedecer. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa igreja, que o Senhor abençoe as igrejas, que o Senhor abençoe os crentes espalhados pela face de toda a terra. Então assim nós oramos, em nome de Jesus, Filho amado de Deus. Amém. Muito obrigada, irmãos.